Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, possivelmente o último episódio antes do draft de 2023. Eu digo possivelmente porque, vocês sabem, né? Do nada pode vir um caos. Aliás, é o que aconteceu na última noite. Gravamos um podcast, aliás, ele está no ar. E ele não está anulado, tá, gente? Ele não está anulado, ele precisa só de algumas adaptações. Mas, enfim, o que aconteceu foi que aquela troca que supostamente aconteceria entre Boston, Clippers e Wizards não rolou. Deu ruim, deu errado. E aí o que aconteceu? Foi um pouco emocionante, né? Porque estava no relógio, precisava ser feito antes da meia-noite. O Lucas vai explicar o porquê, porque eu, na verdade, não sei. E aí o que aconteceu? Saiu outra troca e Marcus Smart, o capitão, o símbolo do Boston Celtics, agora é jogador do Memphis Grizzlies. O Clippers, que estava no hype de pegar um Brogdonzinho de graça, ficou sem nada, ficou sem porcaria nenhuma. E o Wizards ganhou pick. Ficou com porcaria sim, Gibbs. Continuou com Marcus Morris. Lucas, hoje é dia de draft, a loucura tá solta, tudo bem. É assim que funciona, né, Lucas? Dia de draft, tudo pode acontecer e já tá acontecendo. Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, como diriam os trolls de Frozen, e se você não assistiu Frozen, que eu acho que o Gibbs não assistiu ainda, os trolls de Frozen são trolls diferentes, né? Eles são trolls super do bem, né? Normalmente trolls são inimigos e tal. Esses trolls não, são fofinhos, são legais e tal. Eles cantam que todos necessitam de uns reparos, né? O jeito é tratar com um pouquinho de amor, né? Então, acho que esse podcast de ontem ficou no ar, né? Até cogitamos, né? Será que tira no ar? Porque foi muito perto. A gente lançou e logo depois o Hoje falou, bem, não vai rolar, né? E se rolar vai ser diferente. Então, a gente pensou, poxa, vamos derrubar. Mas como tinha a chance do Porzingis ficar no Celtics, e acho que esse foi o tema central do podcast, né? O Porzingis no Celtics, e tinha também fala sobre outras trocas e tal, a gente deixou, né? E vamos tratar desses reparos aqui, né, que os trolls de Frozen indicam que a gente faça, né? A troca mudou, mas a troca continua acontecendo. O Boston Celtics continuou pegando o Kristaps Porzingis. O Porzingis continuou dando a opção para dentro do contrato, né, 36 milhões. A gente falou até no podcast que era uma situação ainda meio de Carlo Ancelotti e CBF, né, que ia rolar, mas não sabíamos exatamente como ia Lucas, rolar. Porque... Antes, você possa fazer nota de rodapé, né? Aí, nota de rodapé, coloca aí, nota de rodapé, aí desce lá pra ler. A gente acabou de gravar, eu fui assistir até o final do jogo Bahia e Palmeiras, né? Um jogaço do Bahia, um salve pra todos os ouvintes tricolores aí da Bahia. E, cara, a Globo chamou um VT pra falar lances do gol, não sei o quê, e do nada eles erraram o VT e botaram o Ancelotti de sunga na minha TV, gigantesco, velho. Mentira, velho. Eu juro, velho, eu juro. Aí o cara até começou a rir e falou, não é esse VT, é o VT dos gols, não sei da onde. Aí eles trocaram rapidinho. Então queria só trazer essa imagem pra todo mundo. Ancelotti de sunga na Globo ontem logo. Gibas, vou ter que pesquisar aqui, Ancelotti. Você quer ver o Ancelotti de sunga? Porra, aparece, velho. Fica tranquilo. Não tem não, Gibas, acho que te enganaram. Vou mandar pra você aqui. Pode continuar aí, ao longo do podcast te manda essa informação. Tem cara Ancelotti de sunga mesmo, mas tem ele de shortão também. Um shortão quando ele tava um pouco mais parrudinho, viu? Acho que quando ele tá mais confiante ele bota a sunga, viu, Guilherme? Quando ele não tá tão, ele mete o shortão. Porque, porra, eu até que joguei aqui shortão aqui. Eu joguei no search, né? Ancelotti de sunga do Twitter. E aí apareceu um cara escrevendo assim, né? Há 10 horas. Moleque, do nada o estagiário segue o jogo, meteu um VT do Ancelotti de sunga. Foi isso. Foi exatamente esse impacto que eu tive. Guilherme, então é o seguinte. Rolou, né? Essa movimentação na troca. A troca deixou de existir de um jeito e passou a existir de outro. E passou a ser muito mais significativa, né? Quando saiu a primeira, parecia assim, o Celtics tá abrindo mão do Malcolm Brogdon, um cara que chegou recentemente, vai dar uma chance para ver o que é esse time com um big, né, das características do Porzingis, que são muito raras, e a partir daí ver o que acontece, né? Não parecia uma coisa
tão estrutural como o que acabou acontecendo, né, Guilherme? Porque agora, ao invés de trocar o Malcolm Brogdon, que é um cara que chegou recentemente, eles trocaram o Marcus Smart, que é heart and soul, né? O coração e a alma desse Boston Celtics já há muito tempo. Ele é o cara que eu sugeri, Gibas, para que o Spurs estivesse do lado, assim, sabe? Ah, se o Spurs for fazer alguma coisa, pega um cara que vai defender o Victor Wembanyama, né, nas confusões e tal. Esse era podia ser um Marcus Smart, né, esse tipo de cara, né? Porque ele representava isso para o Celtics também, né? Ele era o cara que era durão, era o cara que impunha respeito no time do Boston Celtics, né? E assim, referência, né, referência de vestiário, um cara que fala, um cara muito vocal dentro e fora da quadra, um cara que dá esporro nos jovens, um cara que é um Celtic há muito tempo, né? É um cara que tá lá desde antes dos JJ chegarem, né? Então, assim, era um cara que tinha uma ascendência no grupo muito grande. Então, você abrir mão desse tipo de referência significa que você está abrindo mão, está trocando de projeto, né? Então não é como se o Porzingis agora fosse um experimento para o Boston Celtics. Me parece que não. O Porzingis era o fim, né? Era isso que o Boston Celtics queria na troca, né? Era ter essa chance de colocar o Kristaps Porzingis ao lado do Jason Tatum, ao lado do Jaylen Brown e ver como o time vai fluir a partir desse trio, né? Então já começo a achar, né? Assim, ao acontecer a troca, eu já penso assim, não, então não eram. O Boston não estava dando uma sondada, né? O Boston estava de fato muito envolvido com a ideia de ter o Kristaps Porzingis para jogar nesse time, né? Então, acho que isso muda um pouco a minha leitura da troca, do, do quão o Boston tá certo, né? De quão o Brad Stevens está certo de que esse é o tipo de jogador que ele quer ao lado da dupla JJ, né? Porque é uma parada meio sem volta, né? O Malcolm Brogdon ficou no time porque não foi aprovado o exame médico. Mais uma vez, o Malcolm Brogdon é um cara que já cai desde o draft por causa dos seus exames. O Clippers, que ia trocar muito pouco pelo Malcolm Brogdon, desistiu da troca, ou pelo menos estava segurando a troca. O Boston desistiu de esperar porque tinha muito interesse que acontecesse de fato a troca, né? Então, acontecendo de fato a troca, acredito que o Boston deu uma espécie de... Não é um all-in, porque no fim das contas você ainda tem de lembrar o Jason Tatum, né? Mas ele fez uma aposta substancial, viu, Gibas, nesse momento. E acho que fica... acho que a gente tem que pensar também sobre o quão longo prazo isso vai ser, porque era assim, não precisava acontecer ontem, a não ser que o Porzingis fosse optar para dentro do contrato, que era o que o Boston precisava para que esse lance acontecesse, né? O Boston não tinha como pagar o Porzingis na free agency. Então tinha que acontecer ontem para o Porzingis dar esse... optar para dentro do contrato. E por que então que tinha que acontecer ontem? Porque se o Porzingis, aliás, por que tinha que acontecer ontem? Porque se não fosse trocado para o Boston, o Porzingis não ia optar para dentro do contrato, ele ia buscar um contrato maior, mais vantajoso, mais longo. Até aí tudo bem, né, Gibas? Tudo bem. Então, o fato dele, Porzingis, ter feito essa opção para dentro do contrato, sinaliza que provavelmente já tem um acerto com o Boston de extensão, ou então o Porzingis achou muito boa a chance de jogar com o Boston para se valorizar ainda mais. E um cara que tem tantas questões físicas ao longo da carreira, que teve tanta questão física ao longo da carreira, acho que não arriscaria tanto assim, porque ele vem da melhor temporada da carreira e iria ser um dos free agents mais cobiçados do mercado, né? Então, o fato dele ter topado optar para dentro do contrato me parece muito, muito com... Assim, o Boston não só trocou pelo Porzingis o Marcus Smart, como também vai dar uma extensão para o Porzingis quando chegar a hora, né? Antes de começar a temporada. Então, Gibas, tudo sinaliza para que o Boston tenha feito mesmo uma mudança, né? Como você... O pé de pivô do Boston foi mudando, né? No fim das contas, ainda saiu a sexta, né? Mas precisa fazer um dream shake ali, sabe? Tem que Botar... ver se não vai andar, né? fingir que vai para um lado e foi para o outro e tal. Pode ser que a arbitragem marque uma violation aí, né, Guilherme? Mas, né, o fato é que o Boston sai
com um big muito único, né? Ok. Numa liga que bigs muito únicos têm sido bem preponderantes, né, recentemente. Né? A gente pode pensar no Giannis, pode pensar no Jokic, pode pensar no Embiid, né? Esses caras ganharam os últimos MVPs todos da liga, né? Então, o Boston tem um big para chamar de seu desses que são bem diferentões, né? Agora o encaixe, a gente vai ver como é que vai ser. Acho que é bem encaixável, pelo que o Porzingis pode oferecer dos dois lados da quadra e pelo que o Boston pode fazer, né, com os outros jogadores também. Mas ficam ainda muitas questões, né? Além de mandar o Marcus Smart receber o Porzingis, o Boston sai com 2 firsts desse negócio, né? Uma desse draft agora e uma para o draft do ano que vem. Então o time vai conseguir adicionar talento barato para esse elenco, que é uma coisa que você precisa quando vai ter tantos salários bem altos. Giba, suas reações, não iniciais, né? Porque as iniciais foram ontem, né? Mas as suas reações posteriores sobre essa troca pro lado do Celtics, depois a gente vai falar de Memphis, vai falar de Wizards também. Pra mim a chave dessa troca é a ótima temporada que o Porzingis fez no ano passado. Então, falei bastante sobre isso no pod de ontem, então só sublinho que acho que é isso que justifica a troca, e fica claro que, como o Lucas disse, tava no plano mesmo, né? Tava no mindset aí do Brad Stevens, do Mazzulla, do todo o front office do Boston, apostar no Porzingis e pagar o preço que fosse necessário, e o preço foi alto, né? E é um preço bem alto, eu acho. Primeiro, então assim, acho que o Porzingis fez uma grande temporada, acho que ele é um tipo de jogador que, não sendo o que se esperava, ele não é o Jokic, ele não é o Giannis, ele não é o Luka, ele não é a próxima salvação da liga, ele não é desse nível, beleza. Ele é muito bom jogador ainda, né? Ele é um big que corre bem, que tem um ótimo chute, um dos melhores chutes de big, talvez atrás só do Karl-Anthony Towns, e protege aro. Então, assim, no analytics, no modelo de jogo, enfim, é difícil encontrar um jogador mais interessante do que ele, se você pensar no jeito que se joga basquete hoje, enfim. Fisicamente ele pareceu confiável na última temporada, que é uma questão que paira sobre ele, sim. E tem a impressão de que chegar ao Boston faz com que ele tenha um pouco menos daquele apetite que ele mostrou quando estava no Dallas, de querer a bola o tempo todo, de ficar forçando situações de poste baixo quando ele tinha qualquer vantagem. Ele tem vantagem contra todo mundo, porque ele é gigantesco. E aí o time ficava com horas jogando bola no Porzingis, tentando jogar poste baixo, e perdendo ataque, perdendo vantagem, não executando funções. Enfim, acho que o Boston é outra coisa. E acho que o próprio Porzingis, né, já passou por bastante coisa para chegar num Boston e achar que ele vai ser protagonista, que ele vai ser o herói. Então, acho que ele chega como terceira opção. E tá ótimo, né? Acho que ele é uma ótima terceira opção para um ataque que vai ter Jaylen Brown e Jason Tatum. A gente acredita que vai ter Jaylen Brown, né? Pode ser que a noite de hoje ou as próximas levem isso para outra direção. Muito difícil que leve, ainda mais depois de uma noite em que o Celtics se mostrou disposto a fazer negociações duras, e o Jaylen Brown tá lá ainda, né? Então imagino que as coisas vão seguir como se espera, o Jaylen Brown renovando e ganhando um salário de 50 milhões para ficar muito rico. E feliz, né? Porque, em geral, o Jaylen Brown tá meio puto, né? Então, dessa vez ele vai ficar bem feliz com 50 milhões no bolso. E era o preço que ele queria para continuar jogando no Celtics. Disse abertamente isso. Enfim. Então, acho que esse é um ponto. Lucas, lá no nosso Instagram, que a gente postou, né? O nosso estagiário, que nunca reclama de nada, ontem trabalhou, hein? Como trabalhou o estagiário? O pessoal do Boston ficou mal-humorado com a notícia, viu? Primeiro, né? Logo com a primeira troca, que envolvia só o Brogdon, foi assim, cara, Porzingis. E até o nosso estagiário, ele tá aprendendo ainda, né, Lucas? Então ele meteu um astro Porzingis e a galera ficou muito incomodada por chamar o Porzingis de astro. Cara, ele é o cara é um astro, velho. Se o Porzingis não é um astro. Ele foi pelas médias, né? Ele leu as médias e falou, astro, né? Astro, tá maluco. E o que aconteceu? E, não é todo astro que é de primeira grandeza, né? Não é todo astro que é astro rei, né? Não tem, pelo amor de Deus. Até astronauta é astro, né, Gibbs? Menos o brasileiro. E aí, Lucas, o Astronauta de Mármore é muito bom, né? Que música boa, né, cara? A lua inteira agora é um manto negro. Porra, essa música é muito boa. Vou ter que ouvir aqui, Lucas. Posso parar o podcast pra ouvir? Você prefere que eu ouça depois? Não. Tá. Eu ouço rapidinho. Quando eu for falar, você bota aí. Quando eu for falar, você Tá. nunca me escuta mesmo?
Beleza, vamos seguir então. Eu curti muito aqui no podcast de ontem, eu falei assim, o Jordan Goodwin que foi trocado pro Phoenix Suns e tal. E aí no fim do podcast você falou, o Jordan Goodwin tá por lá. Eu falei, não, pô, ele foi pro Suns. Você ficou muito chocado, assim. Né? Pô, pelo amor de Deus, se você prestar atenção em você, é uma coisa que eu até gosto de fazer às vezes, né? Agora, quando você fala de Jordan Goodwin, Lucas, desculpa, mas meu cérebro vai para outros lugares, né? Eu acho que o ouvinte vai entender. Enfim, então assim, o público lá do Instagram, ele ficou bem, assim, bem mal-humoradinho com a primeira notícia. Agora, quando veio a ideia, né? Hoje cedo que eu postei que o estagiário postou a do Smart, né? Pô, a troca deu errado e agora é o Smart. Cara, muito mau humor, né? Assim, e entende-se porque o Marcus Smart... Cara, o Marcus Smart, ele irritou bastante a torcida do Celtics em situações diferentes, por motivos diferentes, mas em geral, porque ele tinha uma propensão a buscar um protagonismo diante de jogadores que eram melhores que ele. E ele queria chutar mais, ele tinha outro tipo de postura que poderia ter ofensivamente, mas acho que isso... Mas, tipo, é família, né, Gibas? Com a família, você fica puto. Você fica puto, mas, porra, é família. E outra, um cara draftado pelo Celtics, cresceu no Celtics, viu tudo isso acontecer, se tornou o melhor defensor da NBA no Celtics, todo ano listado como um dos melhores defensores da liga e, claro, o coração desse time, né? A alma desse time. Lucas, é uma troca dura, né? Emocionalmente dura. O Marcus Smart é super ligado à cidade de Boston, já até tem ações lá na cidade de Boston ligadas ao ramo social, cultural. É um cara querido por todos. É um cara líder, né? É um líder. É uma liderança positiva, eu diria, porque é um que é capaz de influenciar as estrelas do time a jogarem melhor. A gente vai se lembrar o que foi aquela temporada em que ele cobra publicamente, né, Jaylen Brown e Jason Tatum ano passado. E o time dá uma virada maravilhosa, assim, chega à final da NBA e constrói a cultura de time que até hoje está brigando. Foi finalista de conferência há pouco tempo. Lucas, me incomoda um pouco a ideia de que o Boston, sim, pesado o que eu vou falar, mas enfim. O Boston olhou para o que aconteceu na temporada e a radiografia de todo mundo faltou um técnico mais experiente e um grupo mais pronto para lidar com essas situações. A impressão que eu tive é que o Brad Stevens e a comissão técnica, a gestão como um todo, olhou e falou, na verdade o que faltou foi um big que chuta e protege aro. Ai. Sim, esses caras manjam mais de basquete, não é mais do que óbvio. Mas assim, mais do que metade da NBA, talvez até mais do que 90% da NBA. O Brad Stevens é considerado um mago do basquete. Meu Deus do céu. Mas me incomoda essa leitura, cara. Me incomoda essa leitura. Veja bem, eu acabei de falar que se sustenta a busca pelo Porzingis por tudo que ele entrega e pelo jogador que ele pode ser e pelo jogador que ele foi na temporada passada. E eu até compreendo abrir mão de caras como ou Smart ou Brogdon, né? Claro que Brogdon era menos doloroso e Smart machuca. Mas eu até entendo, sabe, Lucas? Mas a manutenção do Mazzulla adicionado, não é só a manutenção do Mazzulla, né? É assim, a leitura de que fica Mazzulla, mas falta mais gente da comissão técnica. Vamos trazer uns técnicos melhores para ajudá-lo. Mais experientes, melhores é abstrato. Técnicos mais experientes para ajudá-lo. Adicionando a mudanças estruturais na nossa rotação, em que nós tiramos um dos caras que jogava 35-40, e se não era o que 35-40, era o que jogava 28-35, e troca ele por um outro tipo de jogador que vai tirar outro ainda que estava jogando 28-35, que é ou o Horford ou o Robert Williams, né? Sei lá, você tira aí 35 minutos de pivô, 35 minutos de armador. De certa maneira, Lucas, acho que tem a ver até com um pouco que você falou ontem, é o time abdicando ou parando para pensar que talvez esse modelo de jogo que o Boston Celtics construiu, talvez eles tenham olhado e falado, bom, isso aqui não é o suficiente para ser campeão. E se eles foram nessa linha, aí eu vou ter a ousadia de dizer não gostei. Sabe quem sou eu para não gostar? Repito tudo que eu acabei de falar. Mas enfim, isso aqui é um podcast de comentar as coisas. Não gostei. Entende assim o que eu quero dizer? Eu entendo tudo. Mas a princípio eu não gosto, Lucas. Gibas, últimas pinceladas aqui no Boston Celtics. Não tem muito para falar desse time, né? Esse time certamente vai ser um protagonista de um lado ou de outro, né? Pode até ser um antagonista, né? Dependendo da visão de quem está assistindo.
Pode ser antagonista até para o seu próprio torcedor, né? Ou um anti-herói, né? Cara, são muitas possibilidades com o Boston Celtics, né? Mas o fato é o seguinte, Gibas. Não vou dizer o fato, né? Mas a minha leitura é a seguinte. O Boston... Não, vou começar por outro lado. Sobre essa parte que você falou primeiro. Gibas, o Boston quer ter opções. O Boston quer ter mais opções do que a que tinha no ano passado, né? O Boston, quando quis mudar a série contra o Miami, colocou o Derek White no banco, trouxe o Robert Williams para o time titular, né? E essa opção do Robert Williams titular não veio desde o início da temporada, porque o Robert Williams raramente esteve disponível, né? Então acho que eles olham também para esse lado. Precisamos de um big, né? E qual é um big que pode jogar com qualquer um dos outros dois bigs? Se a gente tiver o Porzingis, a gente pode botar ele ao lado do Robert Williams e pode botar ele ao lado do Al Horford, que vai dar certo, né? Qualquer um dos dois. Então, esse é um tipo de big versátil, né? Pode fazer a 4, pode fazer a 5, ou pode fazer funções, né, diferentes, né? Que hoje não é tanto de posição, mas mais é de funções. Então ele pode fazer funções diferentes, né? Dentro do jogo, né, que vão encaixar como os outros bigs. Então, assim, o Boston queria mais opções e viu que ter o Porzingis aumentava muito o tipo de o tanto de line-up que podia colocar. Então, quis optar por esse caminho. Né? Segundo, acho que o Boston vê o Mazzulla como alguém especial, né? A gente já citou aqui uma melhor tipo de comparação possível para o Mazzulla, que era o tanto que o Erik Spoelstra era contestado no seu começo de carreira, né? Então o Boston vê, né? O Brad Stevens vê o Mazzulla como alguém especial, já de cara deu 4 anos, não precisava dar 4 anos, podia dar 1 mais 1, sabe? Te dou 1 ano e mais uma play option para o ano que vem. Mas não, fechou 4 anos porque acredita no que o Mazzulla pode entregar. Então, acho que tem uma confiança e tem uma parceria estabelecida de que ele vai ser um cara para o longo prazo, e o Brad Stevens conversa e acredita nas ideias do Mazzulla, e uma dessas ideias deve ter a ver com essa vinda do Porzingis, né? Agora, o que me preocupa nessa troca, que eu tô do teu lado quando você diz assim, eu tento olhar, tento gostar, né? Tento entender, mas ainda assim não gosto. Me preocupa porque o Celtics tinha 3 caras mais vocais. Esse Celtics chegou na final, tinha 3 caras super vocais, né? Marcus Smart, obviamente. Grant Williams também. Basta a gente ouvir aqueles áudios gravados quando o Grant Williams era microfonado. E ele batia boca com todo mundo, as pessoas se incomodavam. Tipo, Grant Williams, saiba o seu lugar, né? Mas essa é a personalidade do Grant Williams, né? Ele tomou uma cagada na cabeça porque, bateu de frente pro Jimmy Butler e aí acordou o Jimmy Butler, né? Mas ele é esse tipo de cara, esse cara que, sabe, que chega, que conversa, que vai lá, tenta entrar na mente, aquele cara que fala, vou meter os dois, né? Ele erra os dois, né? Mas ele falou que ia meter os dois, né? Então é outro cara super vocal que o Celtics teve no elenco e não vai ter mais. E o outro cara super vocal era o próprio Emil Doka, né? O Emil Doka era o cara que falava, eu não quero ninguém falando com a arbitragem, que eu que vou reclamar com a arbitragem, né? Eu quero vocês focados no jogo o tempo todo. Ele era um cara que falava o tempo todo, ele era o tipo o cara durão do Celtics, era o Emil Doka, né? E perdeu também. Então o Celtics perdeu 3 lideranças vocais e tá adicionando o Porzingis. O Porzingis é um cara que... Fala espanhol. Pode ser uma liderança vocal assim, em outras línguas, né? Ele é poliglota, né? O Porzingis. Se você quiser uma liderança vocal em letão, não vai ter ninguém melhor do que o Porzingis no elenco, né? Fala-se pouco sobre isso, né? Fala-se bem pouco sobre isso. Talvez ele seja o melhor líder vocal em espanhol também, né? Bem fluente em espanhol, etc. Mas Gibas, ele não é visto como um cara, como uma influência de locker room, né? É uma influência positiva. Ele já foi visto como uma influência negativa algumas vezes. Mas ele não é um cara que vai, sabe, as pessoas vão seguir os comandos, as pessoas vão ficar, ele não vai ficar organizando a defesa, como o Marcus Smart fazia isso dentro de quadra, né? Então, assim, o lado analítico, eu entendo por que o Boston viu essa opção como sendo atraente. Do lado... Galera, vamos ficar focada nessa próxima defesa aqui. Vamos conseguir uma parada que a gente precisa. Uma parada a gente volta pro jogo, né? 2, 3 paradas seguidas a gente volta pro jogo, né? A gente tá perdendo de 15, mas vamos acreditar que eu vou fazer uma jogada aqui. A gente vai meter 2 bolas seguidas e a gente vai voltar para esse jogo. Quantas viradas a gente viu do Celtics, né?
Era um time que estava constantemente acreditando em viradas e conseguindo essas viradas, né? Dentro do mesmo jogo ou em série de playoffs, né? Teve algumas vezes em desvantagem em série de playoffs e saiu vitorioso. Né? Chegou bem perto disso contra o Miami, né? Então, assim, eu não consigo mensurar o tamanho do déficit do Boston Celtics nesse aspecto da liderança. Pode ser que isso faça surgir um Tatum, um Jaylen Brown mais líder, mais incisivo? Pode, né? É uma liderança que ficou em aberto aí, né, Gibas? Se a gente assistir, por exemplo, sei lá, o Rei Leão, né? Quando morre o Mufasa e o Simba vai embora, aparece a liderança do Scar, né? Não é a liderança positiva e a floresta vai pro buraco, né? Mas ainda assim, quando tem a ausência de liderança, alguma outra vai aparecer lá. E certamente deve ter outros exemplos aí de filmes da Disney que uma liderança positiva aparece, mas não tô lembrando agora, Guilherme. Tô um pouco preocupado aí com o nosso Boston, mas enfim, é um move que vai ter bastante impacto, né? Em como a equipe joga, em como a equipe pensa o basquete. A gente tem que ver se não vem outras mudanças ainda, né? Tem cara, viu? Porque assim, o time ficou com picks. E não sei, assim, o Brogdon não tá bom pra jogar no Clippers, mas tá bom pra ser o titular do Celtics agora. Agora o Brogdon não tá bom pra ir pro Clippers, mas aumentaram os minutos aqui pra jogar e ele vai dar conta, tranquilo, sabe? O Marcus Smart saiu, ele vai jogar os minutos dele e do Marcus Smart. É um bom ponto. A outra opção você até trouxe ontem, o Peyton Pritchard. Sim. Que, enfim, eles em algum momento vão precisar decidir se tratam ele como um jogador NBA ou não, né? Porque, enfim, chega em playoff e você tem que usar a sua rotação. Você não precisa usar todo mundo. Mas as escolhas que você faz tem um pouco a ver com quem que você quer ter na quadra nos playoffs. Enfim, Lucas, é manhã de draft e essa troca abre um pouco os trabalhos, né? Será que vem mais coisa aí ao longo do dia? Ou você acha que agora é só na hora mesmo do draft? Guilherme, com certeza vai ter muita coisa. Guilherme, seguinte, hein? Seguinte. Memphis Grizzlies também estava envolvida nessa troca e acho que é o segundo grande assunto dessa troca, né? Porque era um time que precisava também dessa liderança do cara durão, né? Porque era o Dillon Brooks, né? E sabiamente o Memphis falou, não, pera aí um pouco também, né? Eu vou deixar que seja o Dillon Brooks mesmo. E falou pro Dillon Brooks, olha, é o seguinte, de maneira nenhuma eu quero que você volte, né? Tipo assim, pensa uma maneira mais absurda. Nem dessa maneira eu quero que você volte. Adeus. Então, além disso, o Ja Morant vive em situações de doideira, né? E a gente falava muitas vezes, né, cara, o Memphis talvez consiga, né, se beneficie de ter um veterano, presença, né, ali que, porra, ensine o caminho, ou que seja uma liderança positiva, que influencie bem quem tá ali, né, que faça o time se portar com um pouco mais de sobriedade, né, e acho que o Marcus Smart, ele é um cara que já mostrou ser um líder dentro de um vestiário de NBA, um vestiário competitivo, um vestiário vencedor, que tá ano sim, ano também fazendo grandes campanhas, né? Então, acho que é uma ótima aquisição para o Memphis. Acho que combina muito com o que o Memphis precisava para essa temporada que vem. Acho que é um defensor que encaixa muito bem ao lado do Ja Morant. Não sei ofensivamente exatamente como vai ser o fit, mas defensivamente, poxa, ele é um cara que vai tirar muita pressão do Ja Morant, né? Então, assim, uma ótima pedida para esse time que já teve uma super defesa. Então agora tem os dois últimos defensores do ano, né? Jaren Jackson Jr. e o Marcus Smart. Vai ter 25 jogos para, sabe, mostrar o que pode entregar com a bola na mão no Memphis. E quando o Ja Morant chegar, a gente já sabe o que o Ja Morant proporciona, né? Então acho que vai ser uma presença. Eu entendo completamente o lado do Memphis, meteu 2 picks, mas é um time que tem bastante pick, né? E as escolhas não são assim tão punitivas, são ótimas para quem adquire. Hoje em dia é uma zona muito valorizada no draft, porque é uma zona, a gente até falou sobre isso nesses episódios últimos, né, Guilherme? Que você vai conseguir pegar um jogador mais pronto para te ajudar. E normalmente escolhas de 20 para trás são times bem fortes e você quer esse tipo de jogador, né? Que é barato e tá pronto para te ajudar. Então,
São picks valiosas que ele mandou, e perde o Tyus Jones, que é um baita armador, o melhor armador reserva da NBA para muitos, mas que estava só com mais um ano de contrato, né? Ou ia ficar muito caro, ou o time ia acabar perdendo, então traz o Marcus Smart, um contrato mais longo, um contrato que, se você olha hoje, você acha de ótimo tom, né? 20 milhões por ano, por aí. Bem legal, né? Se você for contratar alguém na free agency, vai sair mais caro que isso. Se você for tentar contratar o Bruce Brown, pode sair perto disso, né? Se você for pegar o D'Angelo Russell, bem mais que isso, né? Então, um contrato bem maleável, que acho que tem 3 anos ainda. Então, acho que o Memphis se dá muito bem nessa troca, viu, Guilherme? Sai fortalecido, e acho que é o tipo de jogador que o Memphis precisava. Dentro da quadra tem muito sentido, e fora da quadra, né? Um fora dentro, fora barra dentro, né? Com o que ele pode fazer além das suas características como jogador, acho que é muito importante para o que o Memphis precisa, né? Então tô bem empolgado para ver isso aí. Só peço que as pessoas parem de pintar o cabelo dele, viu, Guilherme, nas fotos, porque tem um motivo especial, né, dele usar o verde, da mãe dele que morreu por câncer, né? Ela dizia para ele que amava ele com cabelo verde, né? E aí achava lindo, né? E aí ele, tava sempre pintando, colorindo o cabelo de verde. Então dá uma segurada, né? Se ele começar a pintar de azul, você bota de azul, mas Pera o cara, pô. aguarda pra ver, porque tem mais do que simplesmente vou combinar com o meu uniforme aqui, né? Lucas, além disso, tivemos outras trocas aí já, né? Você não vai falar nada do Memphis? Você odeia mesmo o Memphis Grizzlies? Você é contra o Urso? Eu gosto, mas assim... Você viu que o Pedro Certezas meteu que o Urso tá tipo bobalhão hoje? Ele tem essa tese do jacaré, né? Que ele tem defendido, que o jacaré virou esse animal que não é mais respeitado. Né? E agora ele tá com essa do urso aí, né? Vamos esperar. Por causa de um vídeo que colocaram um espelho na floresta, o urso se viu no espelho, quis brigar com o espelho, tentou dar vários golpes no espelho e aí o Pedro Certeza meteu essa. Mas era meio fofo, né? Um golpe meio fofo, assim, não era muito Pode agressivo. Tranquilamente o urso tá sendo engraçadinho pras câmeras, né? Você acha que o urso não sabe que tem uma câmera ali? O urso tem potencial. Agora, o Memphis ainda tem muita história pra gente ver o que eles vão fazer sem o Jamoran por 25 jogos. Se tem algum outro plano, né? O Dillon Brooks, que eles não iam renovar em nenhuma circunstância, né? Vamos ver para onde vai o Memphis ainda. Curioso, acho que pode acontecer muita coisa ainda com o Memphis. Mas claro, né? Marcus Smart é um jogador de elite da NBA, um dos melhores defensores da liga. Acho que é um upgrade assim monumental diante das circunstâncias ali, mas é um time que precisa ainda ver como é que vai ficar, né? Tô um pouco curioso para esse Memphis. O que a gente sabe é que de novo vai ser um time competitivo, vai disputar lá em cima, e uma defesa aí com JJJ e Marcus Smart promete demais, né? Vai ser uma defesa de muito difícil transposição, enfim. Vamos acompanhar para onde isso pode ir. Mas, Lucas, muita gente tá achando cara, viu, Gibbs? Tyus Jones e 2 firsts pelo Marcus Smart. Acho que tem que ler um pouquinho mais, né? Situação contratual, como foi falado, e acho que quando você tem um pouquinho mais, você vai perdendo um pouquinho do valor, né? Então o Memphis tem muita pique e falou, 2 piques, né? Vou ter o cara que eu quero por 3 anos, contrato de 3 anos. Então, vamos respeitar aí que o Memphis tem feito ótimas escolhas, e acho que essa foi mais uma delas, viu, Gibas? O que vai ter de saudade do meu ex? O que vai ter de torcedor do Boston assistindo e torcendo pro Memphis agora, viu? Ele é muito querido, né? Ele é considerado um dos caras mais queridos aí da história recente da franquia, né? O Boston. Mas o Brad Stevens participou direto ou indiretamente de 2 trocas assim das mais pesadas para os torcedores do Celtics, né? A Isaiah Thomas, que assim valeu muitos milhões na conta do Isaiah Thomas, e essa agora do Marcus Smart, né? Você acha que ele é um impiedoso negociador da NBA? Ele chega na NBA, no Boston, depois do Boston simplesmente trocar Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen. Ray Allen foi embora, né? Mas Paul Pierce e Kevin Garnett foi uma decisão do Boston trocar, né? Assim, mesmo e já principalmente o Paul Pierce, que era aqueles caras, não, vou jogar sempre aqui, né? Nunca tinha trocado de time, né? E assim, não foi que os caras estavam demandando ir para time contender, não. O Boston achou que chegou a hora de uma reconstrução. Não quero ficar pagando os atletas caros aqui, são velhos.
Então, acho que ele já chega num mundo um pouco cruel, sabe, Lucas? Então, tá mais ou menos acostumado aí com certo grau de crueldade. Então, tá tudo bem, né? Os caras estão... Assim, o caso do Isaiah Thomas é especialmente trágico porque é possível conceber que ele agravou sua lesão jogando fora da sua condição ideal e ainda numa situação emocional muito frágil, porque tinha acabado de falecer a irmã. E ainda assim o time troca assim, no momento seguinte, sabe? Isso foi bem mais pesado do que essa situação do Marcus Smart, que enfim, de toda forma, tá aí com seu salário garantido, vai jogar 3 anos. Não é um super salário, né? E talvez ele tenha até topado esse salário que não é exatamente super porque achou que ficaria no Boston, assim. Mas não é assim que a vida funciona, né? Por isso que quando os jogadores optam por sair ou forçam saídas, a gente tem que pensar bem, né? Que, cara, se não for você, vai ser eles em algum momento, né? Então, o Celtics é bastante cruel, viu, Lucas? Mas assim, eu como corintiano adoraria um pouquinho dessa crueldade lá no Corinthians, né? Que tem pelo menos uns 15 jogadores que... Você deu o Cássio agora? Pô, o Cássio nem diga, porque o Cássio vira e mexe tá fazendo uns milagrinhos aí, né? Mas, pô, o resto do time, se você dá uma mapeadinha, que tem de gente aí que podia ser trocado pro Brooklyn, em projeto de reconstrução, é brincadeira. Gibas, o Wizards estava na troca, o Wizards saiu com o Tyus Jones, né? E uma escolha 35, ao invés de Marcus Morris e uma escolha 30, né? Acho que foi só de você não ter que ficar pagando um chequezinho pro Marcus Morris, né? E ter, porra, um dos caras mais massa, né? Tyus Jones. E é alguém que pode virar uma first, né? Cara, Tyus Jones é um baita armador e tem toda uma longa temporada aí até chegar a trade deadline, né? Tem toda uma longa meia temporada. Esse cara pode estabelecer um valor alto de troca. Pode ser que times, sei lá, percam seu armador ou necessitem, mapeiem a necessidade de um armador. Pode ser que o Celtics daqui para lá pense, porra, quem sabe um Tyus Jonesinho aqui, hein? Então vamos ficar atentos aí. Acho que o Washington não saiu debilitado de uma troca para outra. Lógico, deixou de pegar uma first para pegar algumas posições atrás, né, em vez de 30, 35. Mas ainda pode ser a diferença entre o jogador que você queria e outro que você não queria tanto assim. Mas ainda assim, acho que se deram bem aí nessa recusa do Clippers. Gibas, teve mais notícia grande, viu? Essa me deixou um pouquinho surpreso. Chris Middleton tinha uma player option de 40 milhões. 40 milhões de dólares. Você bota em real, dá 200 milhões de reais. E falou, quer saber, velho? Eu vou testar o mercado. Não quero minha player option. Virou free agent. Depois de um playoff machucado, né? O do ano passado. E uma temporada inteira em que não conseguiu lembrar quem era o Chris Middleton. Cara, não sei como é que ele vai repor essa grana não, viu, Gibas? Queria saber o que o agente dele andou falando pra ele, porque a não ser que você tivesse com medo do contrato que ia conseguir no ano que vem e quer garantir, sei lá, 4 anos agora, me parece que um movimento muito arrojado por parte dele, né? Ele deve ter olhado para os concorrentes e falar, cara, sou eu aqui o melhor, vou receber uma super grana, sou um jogador raro, né? Um arremessador espetacular e sei defender, então vão me pagar muito. Pode dar muito ruim aqui essa escolha dele, viu, Gibas? Vamos ver. Pode ser que o Bucks fique, né? Pode ser que o Bucks fale, quer saber, Chris Middleton, vou te dar 30 milhões a partir de agora. Começa no 30 e vai, sabe? Vamos estruturar aqui um salário que fique bom para nós dois, né? Pode ser que seja isso também, né? Mas me surpreendeu um pouco. Como é que fica, assim, se eventualmente ele recebe uma proposta boa de outro time? Como que você acha que o Bucks olha para isso? Então, se o Rockets... Assim, o Rockets tem muita grana, né? E o Rockets tem o Doka e o Rockets não tem a pique do ano que vem. Vai que o Rockets não consegue... E o Doka não tem jogador. O Rockets não tem jogador. Vai que o Rockets olha pro Harden e fala, pô, garantido o Harden e tal. E o Harden fala, não, vou ficar mesmo aqui no fila. Falei com o Daryl Morey. A gente vai comprar uns NFT junto e tal. E vou ficar aqui. Aí o Rockets fala, porra, velho, sério? Sabia não, né? Que merda. Vou pegar o Chris Middleton e dar esses 40 pro Chris Middleton, sabe? Tipo assim, vou te dar aqui, sei lá, Chris Middleton.
120 milhões por 3 anos, sabe? E aí o Chris Middleton fala, ô Bucks, seguinte, recebi uma proposta tão legal ali, velho. Queria ficar, mas porra, olha aqui, olha os números, né? Ou então naqueles filmes americanos que eles escrevem no papel, né? Porque o filme americano tem muito medo de ficar datado, né, Gibbons? Então a gente nunca sabia como eram as propostas, né? Não. Comerciais, de salário e tal. As pessoas só escreviam no papel e passavam o papel, e a pessoa fazia uma cara assim, nossa, que número Nossa, é alto, né? muito dinheiro, né? Eu ficava muito curioso naquilo, Gibbons. E todo o telefone de filme americano começa 555, você já percebeu? É mesmo? 555, tará, tará. É, velho. Me Eu irrita não tenho muito isso, não. isso. Né? Ô, Lucas, Aqui no mas Brasil seria assim, 777, né? acho que não. Acho que só. Não? Acho que não. Ô, Lucas, mas assim, pro Milwaukee Bucks, tem algum lado que ele olha e fala assim, cara, se ele sair, eu abro a possibilidade pra alguma coisa? Porque a folha deles é meio incômoda, Não, né? não É um tem, time que não tem. investiu muito. O time não tem uma maneira de falar assim, pô, perdi o Middleton, mas posso trazer um free agent top, sabe? Não tem, porque o salário já é bem, a folha já é bem alta, né? Já é uma das folhas mais altas da NBA. O Giannis tem um contrato de super máximo, né? O Drew Holiday tem um contrato de mais de 30 milhões por ano também. O Bobby Portis ele tem um contrato bom, né? De 12 milhões por ano. Então, assim, Chris Middleton não ficando, acho que eles não têm como fazer uma engenharia financeira. Sim, o Phoenix Suns até mostrou que, cara, você querendo, você dá um jeito, né? De botar outro cara bem caro. Mas essa CBA especificamente chegou para dizer assim, dá uma segurada em dois, né? Dá uma segurada em dois super contratos. Então, você tem ali o Giannis e o Drew Holiday somando para 80 milhões, que já é o cap é de 50, fica no cap 50 e pouco, né? Tirando eles dois, aí você bota Bobby Portis, Pat Connaughton, Sarabia Grayson Allen, isso aí já vai dar perto de 30 milhões, né? Esses três jogadores. Então, não fica um espaço extra, né? E você tem que ainda tem o Brook Lopes, né? Que você tem que renovar, ou perder. Tem que decidir como é que vai compor o elenco, vai trazer de volta Jay Crowder, Joe Ingles, sabe? Ou vai buscar jogadores pelo mínimo do veterano, né? Então, são muitas questões aí. Não teria um espaço, isso é certo, não teria um espaço para fazer uma proposta substancial para outros jogadores usando o cap, né? Então, ou eles renovam com o Chris Middleton, ou eles tentam uma espécie de sign and trade, tentando pelo menos salvar alguma parte do asset, né? Assim, pegar um jogador de volta, de repente uma pick, né? Ou acabam perdendo por nada e a não ser alívio na conta bancária do dono, porque não teria um super alívio substancial no salary cap para trazer jogadores, né? Então, a ver o que vai fazer o Milwaukee. Eu sempre tendo a achar que o jogador vai conseguir a sua renovação, né? Com o próprio time que está lá. E o time é o que está mais desesperado, é o Bucks, no caso, porque ele precisa do Chris Middleton e precisa que o Chris Middleton jogue muita bola. Mas pode ser que eles acabem tendo que escolher entre Chris Middleton e Brook Lopes, né? Tendo que negociar com um dos dois, Gibas, é uma coisa. Tendo que negociar com os dois entrando com altas expectativas, porque vamos lembrar aqui, o Brook Lopes saiu, deixou de ser o big que chuta para ser candidato a defensor do ano esse ano também, né? Chegou a ser, sei lá, top 5, né? Votado para defensor do ano. Então você ter que negociar com dois desses free agents irrestritos é bem complicado, viu, Gibbons? Talvez seja mais um passo para o sucesso aí que o Bucks vai ter que encarar. Vamos ver, né? Vamos ver pra onde isso vai. De fato, fiquei um pouquinho curioso com esse move aí do Chris Middleton. Não sei, né? Em geral, o Chris Middleton é considerado um cara assim, que tem um salário bastante alto, mas uma segunda estrela, assim, uma segunda estrela de um time que já foi campeão, que é um bom jogador. O valor da NBA é alto, né? Mas não é uma super estrela que você fala assim, pô, o Middleton é inegável o resultado, o motivo do sucesso desse time, enfim, talvez no ano passado ele tivesse mais valorizado porque a sua ausência ficou parecendo que era por isso que o time perdeu, mas esse ano
a sua presença não significou vitória, né? Pelo contrário, né? A sua presença foi eliminado pelo Miami Heat, que em tese, na ocasião, depois se mostrou um belo time, mas na ocasião era um time considerado menor, mais fraco. Enfim, Lucas, mais uma do dia, né? Tô ansioso, viu? Fico no F5 aqui, mas o fuso horário faz com que eu hoje esteja dormindo nessa hora, né? Ou não começou ainda, né? A twittar e tal. Gibas, tem um anúncio aqui, né? Cara, o hoje tem que dormir, né? Até falei ontem, Guilherme, o seguinte, eu tava esperando, né, a troca, assim, porque a gente terminou de gravar, o podcast foi ao ar, eu fiquei esperando porque tinha uma deadline, né, que ia terminar 1 da manhã aqui. E, velho, hoje tava entrando nos programas americanos fora de contexto, né? Porque hoje a gente tá acostumado nos programas americanos que ele sempre entra, né, da ESPN e tal. Só que ele tava entrando nos horários, assim, por causa da troca, do horário bizarro da troca pros padrões da costa oeste, né, que era da costa leste, né, que era próximo de meia-noite lá, ele estava entrando nos programas com hosts que eu nunca tinha visto ao lado do hoje, né. Então, e velho, sempre impecável, né, o paletozinho do hoje. E sabia que de manhã ele já ia estar de novo em outro, né, e ele vai estar de novo em outro. Ele estava tweetando agora há pouco sobre o Dan Hurley, né, o técnico campeão por Yukon, que ficou, né? Ficou, assinou extensão, vai ser um dos técnicos mais bem pagos, não só do college, mas dos Estados Unidos inteiro, né? E ele vai estar na mesa do Jordan Hawkins, viu, Gibas? Informação aí, Dan Hurley vai estar na mesa do Jordan Hawkins nessa noite do draft. Bom, que é um dos caras que a gente curte muito, né? O Jordan Hawkins é um dos favoritos aqui do Café Belgrado. Tô muito ansioso pra saber onde é que ele vai parar, velho. Imagina se ele para no Lakers, mas acho que ele vai acabar sendo loteria, velho. Cresceu muito o hype dele. Também acho. Mas enfim, Gibbs, até tava me perdendo aqui. Hoje, acho que ele tem que dormir de paletó, Guilherme, porque a qualquer momento a ESPN vai falar, hoje, vem aqui, né? Então ele deve meter o William Bonner, né? Ficar andando aí de paletó pela casa, pelo menos da parte de cima do paletó, né? Uma gravata muito bem ajustada. E um samba-cançãozinho, né? Ou se ele for do time do Ancelotti, uma sunga, né? Se ele estiver se sentindo bem. Um shortão, né? Porque o hoje, ele não sai de casa, né? Mas ele tá o tempo todo aparecendo, trazendo e jogando bombas. Mas esse não era meu destaque final, Guilherme. Meu destaque final era para você voltar um pouquinho aí no feed. Tem outra leitura ainda do Porzingis no Celtics, tem mais coisa que a gente falou, mas no meio desses dois episódios, né, tem um episódio com o NBA da Bad, muito, muito legal, o papo com o Luiz lá na NBA House. A gente falou de produção de conteúdo, a gente falou de NBA, a gente falou, enfim, de expectativas, né, para essa off-season, e acho que vale muito a pena ouvir. É uma coisa que eu acho muito especial aqui do Café Belgrado. A gente soltou nesse último mês episódio, né, com couros, falando da história do NBB, falando das relações de poder entre a NBB, entre a LNB e a CBB, e ao mesmo tempo que a gente dialoga com perfis de basquete, né, que são seguidos por multidões, mas assim, nem sempre, né, emprestam a voz, né, deles mesmos, e aqui a gente no Café Belgrado, né, tem essa oportunidade, né, de falar com tantos meios, com tanta gente que transforma o basquete no que o basquete é hoje no Brasil, né. Então acho muito especial isso do Café Belgrado. Então fica o convite, né, escutem todos os episódios que a gente lançou com convidados também, seja sobre o basquete nacional, seja sobre NBA. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, e se por acaso vocês se arrependerem, não contem para ninguém que se arrependeram, pelo contrário, né, mandem para todos os seus inimigos para que eles escutem e se arrependam. É isso. Lucas, tem uma informaçãozinha carisma, né, sobre um dos prospectos, né, o Olivier Maxence Prosper. Cara, ele é do projeto da NBA Academy Latin America, né, embora seja canadense. Walter Roese, o técnico desse projeto. Rapaz. Ele passou por lá, foi formado lá, então tá uma grande torcida lá na NBA Academy para ele. Mas ele é canadense, hoje, né? Ele é canadense, inclusive a sua irmã, Lucas, já participou de um episódio. Você vai se lembrar quando o Brasa enfrentou ela no AmeriCup Sub-16 que a gente transmitiu. Você lembra da Prosper, uma ala canadense que destruiu o Brasa? Foi no Sub-19, não? Foi aqui mesmo, no Sub-16?
Pode ter sido. Não, acho que foi de Sub-16, aquele Ok. que a gente fez também. Acho que foi Sub-16, enfim. Mas surrou o Nossa, ela é braço. braba, hein? Cara, ela é muito WNBA, assim. Ela tá em Notre Dame agora, tá jogando college. E, deve ser. Pra ela tá jogando college agora. Enfim, não sei. Mas ela é irmã dele. E, na verdade, Lucas, a família tem origem haitiana. Então, a família do Haiti, a mãe é canadense. E é um prospect aí para todo mundo ficar atento, né? Olivier Maxence Prosper joga em Marquette, já está há um tempo lá, é da NBA Academy Latin America. Projeto que hoje é comandado por um brasileiro, né? O Walter Roese brasileiro é o principal nome desse projeto, quem decide, quem busca os jogadores, quem treina. E tem brasileiros lá nesse projeto, né? O Samis Calderon, que inclusive está na lista da seleção brasileira adulta para treinamentos, né? Tá na pré-lista e tá jogando no Sub-19, é um dos melhores jogadores do Sub-19. E o Duclaf, que tá lá também nesse projeto da NBA Latin America, NBA Academy Latin America, tá bem legal. Então vamos torcer, mais um motivo aí pra gente torcer pro Olivier Maxence Prosper pra ser um draftado nessa noite. Tem crescido o hypezinho dele, né? Dá pra contratar um brasileiro, Gibas? Cara, mais ou menos brasa, né? Meio que brasa, pode chamar de meio que brasa. Pode ser assim? E a irmã dele, a Cassandra Prosper, tem só 17, velho. Era daquele Sub-16. Era 16 mesmo. E já fechou com Notre Dame, né? Lucas, coração aberto aí. Vamos ter brasa draftado hoje? Gibas, assim, acho que ele vai ter time. Hoje ele vai ter time. Sabe? Okay. Acho que ele vai... Se ele não entrar entre os 58, porque não são 60 hoje, né? São 58, tem 58, duas posições. Tem essa ainda, né? Se ele não entrar entre os 58, vai ter aquela noticiazinha do Shams, ou do hoje. Márcio Santos fechou para jogar na Summer League com tal time. E acho que ele vai ter a chance dele ali de mostrar mais do que o que ele conseguiu mostrar nesse curto tempo, né? Ele chegou um pouco em cima da hora por causa do sucesso do Franca, né? Então, acho que ele vai ter mais chance de mostrar o que ele pode fazer. Mas, cara, vai que, né? Vai que, porque, assim, muitas equipes têm múltiplas escolhas. Quando você tem múltiplas escolhas, você faz um movimento de draftar uma pessoa que tope passar um ano na G-League, ou tope passar um ano jogando na Austrália, jogando no NBB, sabe? Então, vamos torcer para que pinte uma chance aí pro Márcio. Tenho certeza que ele vai estar aberto a negociações com equipes da NBA para, se necessário, esperar um pouco, né? O Gui Santos fez esse movimento também, o Didi fez esse movimento também, são os últimos brasileiros draftados, tiveram que topar esse tipo de movimento. Então, quem sabe pode acontecer com o Márcio também. A torcida vai ser grande, viu, Gibas? Lucas, e talvez, né, um movimento que a gente viu ano passado acontecendo com o Léo Mendel, por exemplo, talvez a gente tenha bons jogadores brasileiros na Summer League, né? Vamos ficar atento assim que acabar o draft, hoje, amanhã. Cara, o Iago foi tipo um dos melhores da Europa, né? Pode ser, quem sabe, né? Então, de repente, você pode ter aí um Léo Mendel de novo, né? O Caboclo voltando. Por que não, nossa, né? Como que é o nome do menino que tá jogando a G-League? O Caio. O Caio não pode ainda, na verdade. Não foi draftado ainda. E nem foi undrafted, né? Então o Caio não pode ainda, foi até convocado ontem. Mas assim, o Timothy Soares jogou também recentemente, né? Summer League. Possível que volte a aparecer nos elencos. Vamos dar uma olhada, vamos ficar atento aí aos elencos de Summer League, porque nunca se sabe, né? E Gui, estamos devendo em episódiozinho sobre seleção brasileira, saiu convocação. Não vamos falar de seleção brasileira, é isso? Não, peraí, claro que vamos. Mas é que é draft, né? Então a seleção espera um pouquinho, beleza? Mas temos muitos takes pra falar. A seleção tá chegando, o momento de seleção, hein? E sábado começa o Mundial Sub-19, né? Que, tamo no hype cavalar com isso aí. Então, vamos que vamos. Valeu, forte abraço e espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado.